Então, hoje é a última aula do curso, né? Foram aí 16 aulas, até o momento aí 28 horas de curso, aulas que foram, né, se complementando e dialogando entre si, muitas das vezes, em que hora, né, ocorre aí um aprofundamento, às vezes um panorama geral, com estudo de caso, e né, hoje a gente encerra aqui com dois temas, na verdade, né? Dois pilares da aula de hoje, que é o antropoceno e sociedade de risco. E a gente vai ver, então, né, como essas duas teorias, né, esses dois conceitos, eles ajudam, né, a entender a atual situação do mundo. E aqui não pretendo, né, nem é a minha nem é a minha posição, né, de passar pano, mas não é uma aula para todo mundo sair feliz e saltitante. Acho muito pelo contrário. Vim aqui para destruir sonhos e esvaziar expectativas, tá? Então essa é a meu objetivo hoje. Eu espero conseguir, tá? Então eu vou, como sempre, né, vou fazer aí a retomada da aula 13, né? Então, a gente falou de industrialização, a gente fez lá o grande panorama das indústrias, como mudou, o desenvolvimentismo, questões ambientais e por aí vai. Mas aqui, pegando o nuclear, a gente falou, né, um parque, Mogi tem um parque industrial relevante, então a gente tem também, a gente é o maior município do chamado cinturão agrícola, cinturão verde, mas também temos aí indústrias importantes e que estão crescendo, né? Como a gente viu na reportagem do Mogi News, estava lá no slide, que teve um aumento das exportações esse ano, e óbvio que isso traz consequências tais como o aumento das contaminação por caulim, contaminação por amianto e, né, que já vem de longa data, contaminação dos rios e de outros corpos d'água. E aí a gente vê que, né, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, elegem-se deputados estaduais e federais e nada de nada de concreto, né? Nada de eficaz consegue dar conta, né, de ao menos limpar o rio Tietê ou de proteger, né, as áreas de proteção ambiental, matas ciliares e afins. Então, o Mogi tem essa responsabilidade de ser aí o primeiro grande poluidor das águas do Tietê e não tem nada, né, num curto período de tempo em que isso, nenhum indicativo de que isso vai mudar, né? E para além dos rios, como eu já disse, né, também existe o risco de contaminação por outros químicos, outros metais pesados e assim sucessivamente, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o pano de fundo da nossa aula hoje. Eu acho que esse aspecto ele é fundamental da gente entender, né? Que para ao menos estar num debate racional, num debate em que exista um mínimo de sanidade mental e de rigor conceitual, rigor teórico, é fundamental que se fale ou que esteja presente, né, o neoliberalismo. Então, o papo de, sei lá, o mundo é comunista, ou o socialismo, ou a ameaça da esquerda, ou qualquer outra coisa que o valha, passa ao largo do principal problema, né, que é o neoliberalismo. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda aí na última aula. Então, é fundamental que a gente tenha em vista que essa é a nossa radiação, esse é o nosso pano de fundo, e que
a gente precisa levar em conta, né, os impactos que o neoliberalismo nos coloca. Então, aqui eu me baseei principalmente, e eu, de novo, aqui recomendo, né, o livro Nova Razão do Mundo, do Dardot e do Laval e do Dardot. Ele mexe, um dos dois está fazendo palestra aqui no Brasil, vale muito a pena esse livro aqui, tá? E também tem este outro livro que eles lançaram mais recente, que é A Escolha da Guerra Civil, né, uma outra história do neoliberalismo. Vale muito a pena a leitura dos dois, para a gente ter aí né, um ferramental teórico do que a gente vive hoje em termos de capitalismo, tá? Então, eu elenquei aqui apenas alguns pilares, né? Óbvio que o neoliberalismo vai muito além disso, mas eu optei aqui por, né, que ele propõe uma competição em todos os níveis. Então, para os teóricos neoliberais, a competitividade extrema, ela é motor, ela é promotora de um desenvolvimento social que seria benéfico para todos, né? Óbvio que com várias ressalvas, que é óbvio que a gente precisa modular isso aqui, que a gente vai fazer. Então é como se fosse assim, eu em competição com o outro. E aí, né, vamos supor, do mesmo setor. Aí eu vou ter a competição do meu setor com o setor ao lado, né? Sendo uma mesma empresa. E aí a gente tem os setores do turno da manhã com os setores do turno da noite. E aí a gente tem a da nossa filial com a filial da outra cidade. Aí a gente tem da região contra região e assim vai. Então, é através dessa competição que o desenvolvimento econômico ocorreria. Só que isso, na verdade, né, acaba promovendo um processo de dessolidarização social. Porque nada mais é importante a não ser que você seja o mais eficiente possível enquanto um indivíduo operando no mercado. Então, o fenômeno que a gente vê hoje, por exemplo, de sermos contra sindicato, ou o esvaziamento de muitos partidos políticos e de outras entidades de classe, outras entidades de trabalho, esse individualismo exacerbado é consequência dessa visão de mundo que o neoliberalismo coloca. Porque você, trabalhador, é responsável por si só pelo seu sucesso, pelo seu desenvolvimento. E aí entra, né, teoria do capital humano, a noção de que você não recebe salário, que você recebe renda e cabe a você investir, né, em você mesmo. Olá, boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Então, o neoliberalismo, ele promove, né, incentiva, estimula e aprofunda essa perspectiva de que certas entidades, certos órgãos e mesmo a ação do Estado para poder garantir um mínimo de solidariedade social, né, manter o tecido social, isso é prejudicial, né? Isso afeta o desenvolvimento econômico, isso afeta o desenvolvimento humano e qualquer coisa, né, que vai em direção a esse sentido de solidariedade social, muitos desses teóricos aqui vão encrespar, né, vão apelar para o pânico moral, que é, né, muitas vezes acusando, né, de comunismo, de intervencionismo estatal, enfim. Então, o que, na verdade, a gente precisa entender do neoliberalismo é que ele vai além de uma simples teoria econômica, né? Ele se propõe contra uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo, né? E os autores colocam aqui, o neoliberalismo ele se pretende totalitário, ele se pretende estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que o nome do livro é essa, né? Uma nova razão de mundo. Ele transborda para isso. Esses autores aqui, né? Eles citam várias vezes eles citam eu vou até ler para vocês aqui, que durante a ditadura Pinochet, lá nos anos 70, né, o modelo aplicado foi um modelo de governo ditatorial com abertura econômica extrema. Então, esse é o modelo latino-americano do neoliberalismo. Tem um governo forte, né, coisa que eu pontuei várias vezes, e uma abertura econômica ferrenha.
né? O Hayek, o próprio Paulo Guedes, aí esteve presente aí, né, nessa equipe econômica da ditadura Pinochet. E aí a gente tem aqui, em 1981, o próprio Hayek dando uma entrevista, e ele diz assim nessa entrevista para esse jornal chileno, né? Entenda, né? Ele abre aspas, o Hayek falando para o jornal, né? Que é um dos grandes nomes do neoliberalismo. Abre aspas. Entenda, é possível para um ditador governar de forma liberal. E também é possível para uma democracia governar sem liberalismo nenhum. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo. Aparentemente é incoerente, né? Um economista, né, dizendo esse tipo de coisa. Mas a ideia é que para o neoliberalismo a liberdade se dá dos agentes atuando no mercado. É essa a liberdade para esses caras aqui. É liberdade de atuação no mercado. Se é uma ditadura política, se persegue partidos, se persegue indivíduos, tanto faz. Liberdade é entendido em termos de mercado. Liberdade é entendido desses indivíduos operando, né, sem amarras ou facilitados, beneficiados por uma arquitetura institucional que o Estado vai prover, né, para que eles possam agir de forma mais livre possível. Então é óbvio que essa frase do Hayek, ela é coerente. Porque está falando de liberdade em termos de mercado. E é isso que, né, esse é o grande núcleo do neoliberalismo. E nós estamos imersos nisso hoje, né, nessa situação. Então, a gente pode discutir hoje, né, se o neoliberalismo é um estágio, uma fase do capitalismo atual, enfim, isso é um debate acadêmico. Mas esse é o nosso pano de fundo, né? Para quem entrou aí, eu estava explicando, olá, Fábio, olá outras pessoas. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto de explicar em sala de aula, que ajuda a explicar a nossa situação também atual, né? Vamos supor que esse é o tecido social. A gente tem as instituições, a gente tem aí os indivíduos, os grupos, operando, vivendo, se articulando no dia a dia. O que o neoliberalismo promove com essa atomização típica dele? Boa noite, Fabrício, bem-vindo. O neoliberalismo provoca... Cadê? Ele promove um afrouxamento do tecido social, né? Ele vai criando esses buracos do tecido social, onde, né, partidos, mesmo empresas, família e os mais outros movimentos sociais e afim, todos esses grupos são um entrave para o desenvolvimento pessoal e, por conseguinte, para o desenvolvimento econômico. Então, você vai enfraquecendo o tecido social, você vai abrindo fissuras nesse tecido social. E é óbvio que você coloca a sociedade em uma situação muito mais frágil de exacerbação dos mais variados conflitos sociais. Que a depender, né, do país que você esteja, o neoliberalismo ele vai o quê? Ele vai estimular, ele vai aprofundar determinados conflitos sociais e vai agir no sentido de culpabilizar determinados grupos, que muitas vezes são grupos que já são historicamente perseguidos. E aí, nesses buracos que a gente, né, se a gente pega a ciência política, né, o poder ele não suporta o vácuo. Quem que ocupa facilmente esses espaços vazios que o neoliberalismo produz? Aqueles que têm a capacidade de articular os discursos mais radicais, mais extremos, que dão conta de tentar explicar o porquê que essa sociedade está se esgarçando. Então, vou facilitar aqui para vocês aqui por meio de um exemplo. Vamos pegar primeiro na Europa. A gente tem aí, né, um neoliberalismo também ocorre na Europa, e aí a gente tem diversos problemas sociais e econômicos na Europa, né, um enfraquecimento de diversas instituições, conflitos sociais, e aqui a gente tem um aumento, um crescimento da extrema-direita que ocupa esse espaço vazio, gerado pelo neoliberalismo, com qual discurso? Isso é culpa do imigrante.
Isso é culpa do estrangeiro que vem aqui e impede que você consiga emprego, impede que você consiga, né, ter o padrão de vida ao qual você tinha antes. Se a gente pega, né, o caso brasileiro, nossa questão não é a questão do imigrante, mas esses espaços vazios, quando são culpados, de novo aqui, vamos falar de extrema-direita. O que a extrema-direita vai falar? A culpa é da cota racial. Permite aí que facilita que outros que não deveriam estar nas universidades agora possam estar nas universidades. A culpa é dos movimentos sociais que lutam, né, por direitos. A culpa é dos sindicatos que roubam o seu dinheiro. Então, na abertura desse espaço, o neoliberalismo promove cada vez mais um acirramento social, né? Uma perspectiva de nós contra os outros. Porque é o outro, que já é o outro subalternizado, que já é o outro estranho, que agora vai ser responsabilizado por essa situação social. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, e por má fé ou por outros motivos, muitas pessoas nos seus da extrema-direita, elas acertam na doença e erram no diagnóstico. Sim, nós temos um problema assim, social, mas vocês derivam desse problema e não nós. E nós que apontamos o problema, nós é que somos culpados. Então, né, esse esgarçamento, esse aprofundamento, né, da agressividade do nós contra os outros e de soluções fáceis para problemas difíceis é consequência do neoliberalismo, né, ao qual nós vivemos hoje em dia. Tá? Então, esse é o nosso pano de fundo, essa é a nossa situação aí em que nós vivemos. E óbvio que com isso vem aí, né, os mais variados problemas, inclusive o tema desse curso, que são, né, os problemas ambientais. Tá? E tendo dito isso aqui, né, a gente já começa agora a entrar na parte ambiental. Deixa eu só arrumar aqui o meu. Aí. Então, a gente começa a falar isso, né, do antropoceno, né, e sociedade de risco. Então, a gente precisa primeiro pensar que 99% aí das espécies são extintas que viveram na Terra, e a gente, nesse cenário neoliberal de antropoceno e sociedade de risco, a gente também aí está promovendo, aí, fazendo a nossa parte, tá? Nesse processo de extinção. Ó, os que chegaram atrasados, só quero falar que eu vim hoje aqui para deixar todo mundo triste, tá? Para esvaziar expectativas. Então, espero ter sucesso nisso, beleza? Então, a gente tem aqui a questão, né, da biodiversidade por diversas razões, né? Questão de controle biológico, de remédio, dentre tantas outras coisas. E se a gente tem impacto, né? E o impacto nosso é imenso, enfim. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, do que a gente causa. Então, a transformação da paisagem, que a gente bem viu na aula sobre urbanização, né? Uma exploração das espécies à torta direito. Se eu não me engano, eu vi uma estatística, não lembro da onde, mais de 50 bilhões de animais são mortos por ano, né? O que é um combustível de luta, Fabrício? Não é que você falou de deixar triste, quando eu cheguei na aula, eu estava falando neoliberalismo. Eu falei, rapaz, mas eu lembrei do Galo lá, do movimento dos entregadores, que meteu fogo lá na. Ele fala que a gente precisa ter ódio, porque o ódio é um combustível, né? Então, que essa aula nos deixe com ódio para, de alguma forma, lutar aí, né? Digamos assim. Pode ser. Vamos tentar ver se eu consigo. Vamos tentar, né, analisar desse jeito aí, né? Mas isso aí. Vamos ver se eu sou bem sucedido hoje. Então, a gente tem aqui na poluição química que a gente tratou, introdução de espécies exóticas. Por exemplo, acho que no litoral do Nordeste estava com um problema de uma infestação pelo peixe-leão, né? E, enfim, tem N outros casos no mundo, e introdução de novas doenças.
ou surgimento de novas doenças, que também a gente vai tratar, e é um tópico que eu gosto bastante, e eu deixei aí na aula de hoje. Então, a gente vai resgatar um pouquinho o passado desse nosso processo aí de extinção. A gente tem aqui, né, o lobo inglês, extinto em 1770. Eu foquei mais na modernidade, tá? A gente tem o quagga, né? Nós matamos o último indivíduo em 1883. O tigre do Cáspio, matamos a tiro em 1957. E aí a gente vê aqui a taxa de extinção de aves e mamíferos, como ela vai, né? Ela tem um salto vertiginoso, né? Depois da Revolução Industrial e no período da Segunda Revolução Industrial, e hoje em dia, enfim, ela continua a níveis altíssimos, né? Então, a gente, nos trata de extinção, a gente é bastante habilidoso, a gente é bastante competente, né, nessa seara. Então, nós tivemos 5 grandes extinções em massa, né? Então, a Terra passou por 5 grandes processos desse tipo, e a gente, né, é bem provável que nós estejamos aí na crista da onda do 6º fenômeno desse tipo, e enquanto, né, os cientistas dizem que o normal de extinção aqui, com várias aspas, é de 0,1 a 1 espécie por 10 mil espécies a cada 100 anos, né? Se a gente pega a aula sobre os indígenas, né, a gente consegue extinguir também etnias, né? Então a gente, de fato, né, é muito habilidoso no processo nas nossas capacidades de extinção. Então a gente teve, né, essa taxa se acelerou em determinados períodos históricos, como a gente viu, e, né, é óbvio que não é homogêneo em todas as partes do mundo, só que a gente está falando aqui de escala global, né, de eventos que vão e já nos afetam em escala global, e a gente está extremamente vulnerável a isso, como demonstrado e vivenciado, experienciado por nós aí, já em diversas situações. E, né, a gente percebe também, né, essa compressão do espaço-tempo. A gente vive de uma catástrofe atrás de uma catástrofe, né? A gente poderia até, né, marcar o tempo por meio das catástrofes vividas. Então, tem aqui a extinção dos dinossauros. Então, temos aqui, né, esfriamento global, perda de ambientes aquáticos, vulcanismo e colisão de meteoro. E atualmente a gente está vendo aqui, né, aquecimento global, né? Seria essa possível sexta causa. Todas essas 5 grandes extinções em massa, elas são abióticas. Ou seja, elas não tiveram uma intervenção direta, uma participação direta dos seres que aqui habitavam, né? Aconteceu por causas outras, por causas externas. Essa possibilidade da sexta extinção a qual nós vemos, essa é uma causa biótica, ou seja, essa aí é causa e responsabilidade e obra nossa, tá? Homo sapiens, beleza? E óbvio que, como bons terráqueos, né, a gente pode se jactar, a gente pode né, a gente pode se ufanar, a gente pode se vangloriar dessa nossa capacidade. Porque, querendo ou não, é difícil, tá? Nesses termos, chegar nesse ponto de capacidade tem o seu mérito, tá? Tem o seu mérito. Então, a sexta extinção seria a primeira registrada por uma causa biótica e não abiótica, ou seja, seria, né, uma causada diretamente por uma intervenção dos seres que aqui vivem, no caso, nós. Então, né, essa extinção, de acordo com o Eldredge, teria 2 fases. Então, a primeira fase seria quando a gente começa, né, esses modernos começam a se dispersar em diferentes partes do globo, aí há 100 mil anos, e a fase 2 seria quando a gente começa a praticar agricultura há cerca de 10 mil anos. E aí, né, de novo, ele retoma essa ideia de uma crise de biodiversidade e aponta que a gente está vivendo no antropoceno, né, que seria essa nova era geológica, né, e é essa, né, a gente começa aqui a entrar no antropoceno. Então, a gente tem aqui, né,
uma transformação da paisagem, poluição química. Ué, voltou. Pera. Opa. Não, estou voltando. Não, minha gente, peraí. Eu me perdi. Peraí que eu me travei aqui. Aí. Perdão. Então a gente tem aqui, né, algumas... Perdão, me perdi total aqui nos slides. Meu computador travou e eu me perdi. Então a gente tem aqui, né, algumas fotos aí ilustrando nossas ações, né? Então tem aqui poluição dos corpos d'água, poluição de rios. Nós, mogianos, temos uma expertise, né, relevante nisso. Desmatamento à torta direito. Agro é pop. Temos aí pesca indiscriminada, a gente tem o chamado, já que está falando de tubarão, não sei se você conhece o chamado finning. Finning é uma técnica, né, da indústria de pesca, em que coleta-se, né, pega o tubarão, tira a barbatana dele, muitas vezes com o tubarão vivo, e volta ele direto para o mar, né, porque a ideia é que a barbatana é desejada pelos mercados consumidores, né? Sem contar ainda a pesca-baleia e afins. Então isso mata aí, né, milhões de tubarões por ano. Então a gente tem, né, pavimentação, construção, né, de condomínios em áreas de mata, de novo, né, nós tivemos um estudo de caso aí bastante interessante sobre a Serra do Itapetí, mas são, né, a gente tem N outros casos, como o dos indígenas no Jaraguá. A gente tem também, né, a ação humana na floresta amazônica. Se a gente for estudar, né, a ocupação amazônica, é uma ocupação que a gente chama por espinha de peixe, né? Porque tem a rodovia e aí as perpendiculares vão se abrindo. Então a Amazônia ela vai sendo explorada nesse padrão chamado padrão espinha de peixe, né? E eu coloquei essa foto só para ilustrar mais ou menos como é. A gente teria uma rodovia e a gente teria essas aberturas aqui, né? Para não é o caso da foto, mas ajuda a entender como funciona, né, essa exploração via espinha de peixe. Então a gente tem também, né, a ocupação cada vez mais de áreas de extremo risco, né? De desabamento, de soterramento, e à medida, né, em que o processo de desmetropolização acontece e amplia-se, né, a periferização, esse tipo de situação, né, vai ser mais comum, né, do que a gente já vê nos dias de hoje. A gente vê aqui, né, as atividades em Minas Gerais. Se não me lembro, em Minas Gerais, estava rolando há uns 2 anos atrás, o governo do Zema, que tem BH, e aí tem uma serra logo colado assim na cidade, e tem reservas minerais nessa serra, e a ideia era arregaçar com a serra para poder explorar os minérios, e aí, óbvio, estava rolando toda uma pressão e tal, eu não sei que ponto que está hoje em dia, mas era que estava, né, em voga aí há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, né? Então a gente vê que Minas Gerais aí também tem, né, pelas suas intensas jazidas minerais, tem diversos problemas em relação a isso, a gente vai ver, né, um deles hoje. Garimpo ilegal, desmatamento na Amazônia, contaminação por mercúrio, mais ataque aos povos indígenas. Pecuária, né, na floresta amazônica também, mas não só. E aí que eu trouxe esse videozinho aqui para a gente ver como que as emissões de carbono elas foram se ampliando, né, com o passar do tempo. Vou colocar para nós ver.
Então a gente percebe aqui, Reino Unido primeiro, porque Revolução Industrial, né? A gente vai vendo como isso vai se ampliando, né? Numa escala muito maior, tá? Então a gente vê, né, como a emissão de gás carbônicos, como ela né, ela só aumentou em todos os níveis, em todas as escalas, né? Os Estados Unidos liderou por muito tempo, agora a China lidera, né? Mas isso só, né, reforça a ideia de como é preciso, de modo geral, né, uma modificação da forma de produção, né? Que a forma como é produzido hoje em dia não dá conta, né? Não tem como tentar domesticar o capitalismo e tentar diminuí-lo, né, ou adestrá-lo, porque no nível que a gente está no nível de muito risco, né, de extrema insegurança. Então, de fato, né, é urgente uma outra forma de produção. Então aí, né, o que a gente diz ainda sobre o antropoceno, né, que é uma vida nas ruínas, né, mas ainda é possível, nessa precariedade, a gente buscar alternativas. Mas isso aqui é otimista, tá? A minha ideia é não ser otimista hoje. Então, a gente está aqui, né? Como eu venho dizendo, paisagens em ruínas e catástrofes ambientais cada vez maiores, né? Mudança climática é pauta da política contemporânea, né? Então, cada vez mais a gente tem usado o termo antropoceno para que é justamente, né, a capacidade que o humano tem de mudanças em proporções geológicas, em escala geológica. E é esse o principal ponto do antropoceno aqui. É uma era geológica em que o homem tem a capacidade técnica, tecnológica, industrial, de promover mudanças em escala geológica, em escala global. Né? E é óbvio que por essa capacidade que nós temos, por isso que eu falo, tem um mérito aí, né? Que não dá para desprezar. O problema são as consequências, né? E a forma como se dá. A gente corre, né? A gente acaba, né, se colocando numa situação de extremo risco. Mas que a gente tem essa capacidade, sim, e é por isso, né? E é daí que deriva aí a nomenclatura antropoceno, né? Que é essa era geológica ao qual nós vivemos hoje em dia. E aí, a gente está aqui, né? Antropoceno, Holoceno, né? O Homo sapiens. E o ponto é, antropoceno já é um conceito estabelecido, já existe um consenso em relação ao antropoceno, já aparece em concurso, prova de vestibular, enfim. O debate acadêmico se situa principalmente quando começou o antropoceno. É esse o debate acadêmico. Mas que este é o antropoceno, isso já é consensual, tá? No ambiente acadêmico e nas mais variadas esferas que tratam do assunto. Né? A discussão aqui é onde começou só. Então, eu vou passar essa parte. Então, tá aqui, ó, quando começou, né? É esse o debate.
hoje em dia, tá? Então não vou me deter muito tempo não aqui com vocês, né? Mas está dizendo aqui das várias linhas cronológicas, de quando seria, de quando não seria, enfim. Para quem for precisar depois e quiser dar uma aula mais detalhada sobre isso, está aqui nos slides. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, aí uma das questões é essa, né? Acerca do conceito, que o antropoceno ele coloca todo o ser humano como responsável, né, por esse risco que deriva dessa capacidade de mudança em escala geológica, né? E aí o Tironi fala, não é bem assim, né? Não seria todo humano, né? Porque nem todo mundo é igualmente responsável por isso. Existe aí um certo processo histórico com determinadas pessoas oriundas de determinado lugar que são aí que deveriam receber aí o crédito, né, pela constituição, pela formação do antropoceno, né? Enfim, também é uma possível abordagem, né, e de um debate acadêmico sobre o assunto. Bem relevante, tá? Eu diria. E a gente começa aqui a falar do antropoceno para o Bruno Latour, né? E aqui eu quero que vocês... Vou até mostrar aqui para vocês o livrinho. Recomendo também a leitura, tá? Que é o Jamais Fomos Modernos. Se vocês se lembrarem da aula de antropologia, na aula de antropologia, tá lá, né? Polo natureza e polo cultura. Quando que isso começa, essa separação entre o que é natureza e o que é cultura? Isso começa na Europa, lá, né, com o processo de desenvolvimento da filosofia e da ciência concomitante, articulado com a ascensão da burguesia. Se a gente pega lá a obra do Francis Bacon, né, quando o Francis Bacon fala que a gente precisa desenvolver a ciência para dominar a natureza, para controlar a natureza, ele está exteriorizando a natureza como uma coisa e afastando, né, enquanto humano, em se apartando da natureza. Então, tudo aquilo que a gente quer dominar para melhorar, para se desenvolver, a gente coloca no polo natureza. Precisa entender que esse pensamento burguês de domínio da natureza, né, de reificação da natureza, eles têm lá o propósito deles de criar uma vida melhor, né, uma vida pautada pela ciência, em que a gente consiga, enfim, proporcionar uma melhor forma de vida. Só que a forma burguesa é também a forma mercadoria. E por ser a forma mercadoria de perceber o mundo, né, a semente do problema já está na própria proposta, né? Quando, aqui eu vou falar de outro livro, um clássico também, do Dialética do Esclarecimento, né, do Adorno e do Horkheimer, em que eles também tratam disso, né, que a própria modernidade traz consigo a semente da barbárie, né, porque o desenvolvimento da técnica, o desenvolvimento da ciência, ela não promoveu a emancipação, ela ampliou a dominação, ela aprofundou a barbárie, né? E aqui eles fazem toda uma análise, né, de como o nazismo é expressão disso. Mas é interessante dizer aqui que o Adorno e o Horkheimer, quando vão falar da dialética do esclarecimento, eles falam lá da visão ou da postura proto-burguesa do Ulisses, lá da Grécia Antiga, né? Que quando o Ulisses ele se dissocia da natureza, quando ele se dissocia dos ritos, ele já está começando a apartar, a colocar a natureza como algo externo a ele. E aí a gente percebe que tudo que a gente quer dominar, o que é passível de ser dominado, a gente coloca no polo cultura. Tipo, perdão, a gente coloca no polo natureza. Ou seja, o meio ambiente não é humano, é natureza. Então, pode ser mercadoria. O indígena não tem cultura, ele é assim mesmo. Bota no polo natureza. A mulher nasceu para ser recatada do lar e para ter filhos. Então, a mulher está no polo natureza, ela não pode viver em sociedade. Ela não estabelece cultura, né? A população negra, eles são bárbaros, não foram civilizados, então a gente vai levar a civilização a eles. Colocamos no polo natureza. Então, tudo aquilo que é passível de ser
ser dominado, em que a gente coloca, né, próximo à animalidade, a gente coloca lá no polo natureza. E aí, né, o que o Latour fala, corroborando com esses autores? O Latour fala que é isso, que essa separação ela permite exploração desenfreada do ambiente, como um recurso, como uma coisa. E agora a gente está colhendo esses efeitos de forma absurda. E aí o Latour diz que no antropoceno, essa divisão entre natureza e cultura, ela se dissolve, ela se turva, ela fica borrada, porque a gente já não consegue mais saber onde começa a ação humana e onde o que é natural. De tamanho essa interconexão que a gente tem. Então aqui dá um exemplo que ele trata no livro, né? Se a gente pensa, buraco da camada de ozônio, ela está no polo natureza ou no polo cultura? Porque, né, dizem aí que existia a camada de ozônio. Ok. Mas a camada de ozônio, como ela estava aí há décadas atrás, é ação humana. Então vocês percebem que existem determinados fenômenos que estão nos dois polos. E o que a gente faz, né? O que é uma tentativa moderna de resolver isso? Que é uma tentativa falha. É o que ele chama de purificação, o Latour, né? Porque a camada de ozônio ele é um híbrido. A camada de ozônio, para o nosso exemplo aqui, é um híbrido porque está tanto no polo natureza quanto no polo cultura. É tanto algo específico da natureza, típico, inerente, mas também estimulada e ampliada pela ação humana. Por isso que ele é um híbrido. Não tem como tentar purificar. Então a gente está nessa crise do que é a essência das coisas, por ser crise ontológica. O que é essência da natureza, o que é essência da cultura. A gente está num ponto que não dá mais para falar isso. Né? Então, essa perspectiva de nos apartarmos da natureza não é mais suficiente. Então, por isso que é importante quando a gente fala de perspectivismo ameríndio, né? Do Bruno Latour, ou de outras perspectivas, né? Como do próprio Latour. Ó, não dá mais para a gente se separar da natureza. Olha as consequências que isso nos traz, né? Então, ela fala dos híbridos. Então, que a gente tenta purificar essas coisas. Então, vamos pensar no discurso negacionista aqui sobre aquecimento global. A gente sabe que aquecimento global, né, existiu no decorrer do planeta Terra, mas a gente passa hoje por um processo de aquecimento climático aí, né, de apocalipse climático. O que os detratores, revisionistas, negacionistas falam? Não, como que eles purificam a questão? Ó, eles vão falar, isso daí sempre teve na Terra, tá? Sempre teve na Terra, o que está acontecendo é um processo normal, tá? É um processo normal. E se a gente, né, assumir a questão do neoliberalismo, né, muitos desses grupos de extrema-direita vão encampar esse discurso. Mesmo por esse esgarçamento do neoliberalismo, que também promove, né, esse anti-intelectualismo, esse ataque contra a ciência. Então, vamos falar assim, não, isso é verdade, isso é papo de esquerdista maluco, de ambientalista, de feminista peluda e por aí vai. Não. Aquecimento global é algo natural da Terra. Você está jogando de novo, né, no polo natureza, e não no polo cultura. Isso é purificação para o Latour. E a gente sabe que essa tentativa de purificação, ela não dá conta mais, né? E se ela dá conta só para mascarar o colapso ambiental iminente, tá? Então o Latour, ele está falando aqui que, ó, nessa situação, então, uma nova política é fundamental, que a gente precisa ir além dessas distinções entre separar as coisas, né? Então ele está propondo uma outra política, uma outra forma de enxergar a realidade em que humanos e não humanos estão juntos, estão conectados, estão vinculados, né? Coisa que para os indígenas, né? Essa percepção já está posta das mais variadas formas possíveis, né? E aí ele tem um outro livro que é o Diante de Gaia, que ele vai falar disso, né? Que eu até coloquei num outro slide de uma outra aula. Então, uma perspectiva da nossa relação com a Terra no antropoceno, né? A gente vive aí numa entidade complexa, onde tudo tem agência, ou seja, tudo age de alguma forma, né? Então, ele está rompendo com essa dicotomia típica, né? Da visão burguesa de mundo que separa natureza e cultura, né? E que é justamente esse um dos
obstáculos e um dos desafios para o que a gente vive hoje, né? E típico também, né, dessa questão do antropoceno. Você fala da Gaia como uma entidade dinâmica, né, que responde, né, às diversas coisas e diversos fenômenos que acontecem aqui, né? Então, a gente precisa modificar essa nossa visão que ele chama de estática, mas a gente pode falar também de, em termos, que eu acho legal esse termo, é do próprio Vieira de Castro, se não me engano, de descolonizar o nosso pensamento. No sentido de parar de entender o rio, a montanha, determinado bioma como algo que não tem agência, que não age. E aqui não estou falando em termos, né, de abraçar árvore, de jovem místico, não nesses termos, mas em termos de que, olha, isso gera impacto, esse outro ente não humano, ele precisa ser considerado nas mesas de negociação, nos acordos econômicos, nos debates políticos, nos debates da sociedade civil. Isso só se dá quando a gente consegue descolonizar o nosso pensamento na forma de não entender determinados entes como sendo mera coisa, mera mercadoria, né? Então, esse aí é uma responsabilidade que nós também temos. E a gente não pode se eximir dessa responsabilidade de descolonizar o pensamento, tá? Então, de novo, né, ele reforça essa ideia, né, de conferência das partes aos não humanos, né? Então, é negociar com esses outros e buscar uma nova relação de poder, né? Buscar uma nova articulação de forma com que a gente não surfe, né, a última onda da última extinção. E aí eu trago também, né, as contribuições do Ulrich Beck, ele diz a sociedade de risco, né, que também é outra preocupação, em que ele afirma, ó, devido ao nosso desenvolvimento tecnológico, industrial, eu classifico a sociedade como sendo uma sociedade de risco, né? Essa sociedade que nós vivemos hoje. Então, de novo, o Beck vai trazer essa dicotomia da natureza e cultura. É fundamental a gente ter em mente essa dicotomia natureza e cultura, né? Ela é pano de fundo de muitos dos nossos problemas hoje em dia, de muita forma, da nossa forma de pensar, como a gente, né, desenvolveu essa forma de pensar. E aí diz que não tem como controlar essa natureza. A gente vive numa situação de extrema insegurança com consequências inimagináveis, né? E isso, para o Beck, é consequência da globalização, a gente pode aqui articular com o neoliberalismo, e também desse processo de individualização. De novo, podendo articular com o neoliberalismo, por quê? Porque o neoliberalismo promove a competição em todos os níveis, né? A ideia de liberdade para o neoliberalismo é o quê? São os indivíduos operando livremente no mercado. Isso é liberdade para o neoliberalismo. Então, é possível articular, né, com o nosso plano de fundo lá do começo da aula. Então, ele vai falar, né, que a gente passa aí por... e já causa, né, danos irreparáveis. Em muitos sentidos, já falou que a gente está no ponto de não retorno. Ele diz, né, ele tem o conceito exclusão do pós-tratamento precaucionário. O que significa? Que as coisas, a depender do acidente que a gente cause, nunca mais vão voltar como eram antes. Mesmo que a gente dê tempo à natureza, os danos foram tão profundos, foram tão gravosos, que não volta mais, né? A gente vai falar de alguns aqui. E, de novo, né, não há limite de espaço-tempo para isso, né? Tanto para o acontecimento desses fenômenos, né, desses riscos, quanto também para essa possível volta ao normal. Não tem como saber, né? Então, a imprevisibilidade, ela impera. E a gente vê aqui a democratização dos riscos, é outra coisa que o Beck traz, né? Então, a gente bem viu isso na pandemia, né? Que os riscos modernos afetam a todos, mas eles não são distribuídos de maneira equitativa. A gente se lembrar da pandemia, né? Alguns ingênuos falando que agora uma
que é o vírus, ao menos, ele era democrático, porque ele atingia todos por igual, a gente bem sabe que não é isso, né? A gente vivenciou de forma horrenda, né? Que não é isso, né? A gente não tinha aí a possibilidade, muitas vezes, de ficar quietinho em casa, vivendo de renda, viajar no iate ou ir para a ilha particular, nada disso. Então, ele vai dizer aqui, houve uma desigualdade dos impactos dos riscos, né, de grupos marginalizados, de novo, né, continuam sofrendo ainda mais com os mais variados riscos, né, e os países em desenvolvimento, como a gente bem viu também, tendem a ser os mais vulneráveis a desastres ambientais e tecnológicos. Então, os riscos podem unir a sociedade, podem, possibilidade, mas é de novo, né, o neoliberalismo impede isso. A gente pode ver os discursos anti-vacina, e, de novo, olha como a extrema-direita ocupa esses espaços discursivos, né, de negação. E isso impede, né, o desenvolvimento dessa solidariedade aí, né? Então, a gente bem viu aqui que a palavra podem, né, foi bem colocada pelo autor, porque, como a gente viu na prática, durante a pandemia, a gente viu justo o oposto. O que poderia ajudar, né? Novos movimentos sociais, que a gente também tratou aqui, na ideia de conscientização, de uma nova forma de organização social, de uma mudança estrutural na sociedade, e mesmo de denúncia, né? Então, a mídia teria um papel fundamental para amplificar essa informação. De novo, a gente pode falar do neoliberalismo, da pressão, do lobby para não regular a mídia, de bilionário ocupando postos, né, de mídia, de redes sociais ocupando postos-chave em diversos governos, e de como isso afeta, né, que a informação correta chegue às pessoas. Então a gente acaba tendo, na verdade, né, mais medo, mais ansiedade, mais, né, não saber o que fazer. E aí o Beck vai dizer que a gente, né, tem essa percepção alterada da desigualdade, que ao mesmo tempo todos são afetados, independente do poder do dinheiro. Sim, são, mas a gente bem viu que a desigualdade, né, o fosso entre aquele que é vulnerável, que não é, continua existindo e só se ampliou, né? Então, a gente cria os nossos próprios riscos e geralmente as respostas são 3. Primeiro, negação, que eu apontei aqui. Segundo é apatia, né, uma adaptação, uma postura como, é isso mesmo, não tem o que fazer, né? Ou a terceira, que seria a transformação. Então, eu gosto dessa hora porque, enfim, é uma crítica ao otimismo, né, da modernidade, que a modernidade vai resolver essa questão, né, vai resolver esse problema, que é coisa também que o Adorno e o Horkheimer falam, que os frankfurtianos falam, né, e que não é assim, que nós já temos, por exemplo, eu já falei em aula, capacidade técnica de acabar com a fome há décadas atrás e nada acontece, né, e toda hora que vocês veem e eu já vi isso com 3 coisas já, né, um desenvolvimento aí de uma tecnologia que os arautos vão começar a falar, olha, isso vai resolver o problema da humanidade. Eu já ouvi falar já de fusão a frio, de Bitcoin, blockchain, e agora de inteligência artificial e computação quântica. Sempre tem, isso aqui vai resolver o problema. Não vai. Por quê? Porque a forma mercadoria vai se colocar, isso vai se tornar uma mercadoria, isso vai ampliar a desigualdade, vai ampliar o risco, vai trazer novos riscos. Então, a gente tem que precisar parar de se ufanar, né, que a tecnologia ou uma técnica por si só é capaz de resolver o problema da desigualdade e acabar com o risco ao qual a gente vive no antropoceno. Não, tá? É só ingenuidade mesmo da gente. Então, de novo, né, ele fala aqui que a gente tem que repensar os riscos, né, e numa cidade mais democrática e mais acessível. E o democrático aqui é importante, porque se a gente pega o Latour,
a gente começa a incluir também os não humanos, os outros entes, mas que também têm agência, que também se articulam de alguma maneira. E aí eu trouxe vários estudos de caso aqui para esvaziar a esperança de todos nós. E para formar todo mundo aqui, né, na revolta, como o Fabrício já falou. O primeiro caso é o caso de Bhopal, na Índia. Não sei se vocês conhecem. Tinha lá uma planta industrial, né, de produtos químicos. Aí teve um vazamento de uma nuvem tóxica que acarretou na morte de milhares de pessoas, né? Muitos, né? A base aí desse produto químico, a base para vários agrotóxicos, para vários pesticidas, inseticidas, está aqui, né? Cevin e Temic, da família dos carbamatos, utilizados como substitutos de praguicidas, como o DDT, né? DDT é utilizado aí né, também utilizado na agricultura. Todas aquelas condições normais de armazenamento, e aí, enfim, teve aí uma reação por um problema no armazenamento, e aí, à noite, né, foi na madrugada isso, e aí esses vapores começam a se propagar na madrugada, as pessoas, como a gente bem viu, né, ainda viviam perto das plantas industriais, né, apesar de ser 84, mas as Índia ainda tem as suas especificidades, então ainda esse processo de indústrias longe e tal, né, no caso da Bhopal, não. Então, enfim, atingiu milhares de pessoas e é tido aí como o maior crime industrial da história e até hoje, né, pessoas nascem aí com as mais variadas sequelas. Tá aqui uma fotinha que a gente trouxe do fumacê danado, mortal, letal. Então, total, né, de mortes superior a 25 mil mortes e mais de logo no início, né? O governo indiano diz que foram 558 mil vítimas. E a gente vê, né, que as mulheres que inalaram gás tóxico têm 9% a mais de ter chances de bebês com uma formação genética. Né, que as consequências, elas perduram, né? Que é a coisa que o Beck falou. Aqui tem, né, várias fotos, 2.000 pessoas logo após o vazamento, né? Logo nos primeiros momentos do vazamento. Então, aí eu trouxe esse primeiro caso mais antigo aí da Índia para nós. Já tinha ouvido falar desse já? De Bhopal? Não? Sim? Não? É bem sinistro. Depois dei uma pesquisada aí, tem vídeo e tal. Então, tá aqui, eu trouxe aí outros vídeos mais novos de como foi, né? O tamanho do estrago, da explosão que foi. Então, né, provoca dano neurológico, muitas crianças nascem com paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, vai até aí né, aumento da incidência de câncer. Então, ó, que interessante aqui, ó. Nenhum dos 8 executivos da Union Carbide na Índia foram punidos. O presidente, né, foi preso após o vazamento, pagou fiança e morreu 30 anos depois em uma praia na Flórida, né? As causas do vazamento nunca foram, de fato, bem esclarecidas, e o que se sabe só é que o componente químico deveria ser mantido em temperaturas mais baixas, né? Mas deveria custar muito caro, né, para a empresa, e preferiram não. Vai saber. A gente tem o clássico do César 37. Lembra-se desse? Eu lembro de você ver isso aí no Linha Direta, 1000 anos atrás. Eu lembro que eu fiquei em choque quando vi. Vou colocar para nós aqui. 2 catadores de lixo encontram uma máquina em uma clínica abandonada e decidem desmontar o equipamento. Eles nem imaginavam, mas davam início ali ao que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, um ano antes. E o maior acidente radioativo da história,
Dois catadores de lixo encontram uma máquina em uma clínica abandonada e decidem desmontar o equipamento. Eles nem imaginavam, mas davam início ali ao que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, um ano antes. E o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Meu nome é Camila Veras Mota e hoje eu vou voltar com você lá para setembro de 87, o ano em que um pó radiante com brilho azul, bonito como glitter, causou uma tragédia sem precedentes. Os dois homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. Um relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica registrou o que aconteceu em seguida. Eu vou recontar essa história com a ajuda desses registros. 13 de setembro. Wagner teve vômitos, atribuindo-os ao fato de ter comido manga com coco. 14 de setembro. Wagner teve diarreia, tonturas e começou a ficar com uma das mãos inchadas. 15 de setembro. Wagner procurou assistência médica. Os sintomas foram diagnosticados como uma reação alérgica causada por alguma coisa que ele comeu. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro, havia um cilindro que continha 19 gramas de césio-137, uma substância altamente radioativa. Ele é usado no tratamento de câncer e fica protegido por chumbo dentro do equipamento. No tratamento, uma espécie de janela se abre no interior da máquina para que o paciente receba uma dose controlada daquela radiação. Os homens venderam a cápsula para um ferro velho, propriedade de Devair Ferreira. 18 de setembro. Ferreira entrou na garagem e notou um brilho azul emanando da cápsula. Achou bonito o que via e pensou que aquilo poderia ser um pó valioso, como uma pedra preciosa ou mesmo algo sobrenatural. Durante os 3 dias seguintes, vários vizinhos, parentes e conhecidos foram convidados para ver a curiosa cápsula. 21 de setembro. Um amigo de Devair Ferreira o visitou e, com a ajuda de uma chave de fenda, extraiu alguns fragmentos do material raro, do tamanho de grãos de arroz, que se desintegravam facilmente e viravam pó. Ferreira distribuiu pedaços para a família. Houve vários casos de pessoas que esfregaram o pó radioativo sobre a pele, como faria com o brilho usado na época do carnaval. 24 de setembro. Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e eles foram colocados na mesa durante a refeição. Sua filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira, os tocou enquanto comia, assim como outros familiares. 28 de setembro. A essa altura já tinha muita gente doente e todas dividiam os mesmos sintomas: diarreia, vômitos, febre alta e queda de cabelo. A primeira pessoa a suspeitar que a cápsula com o pó brilhante estaria por trás disso foi Maria Gabriela Ferreira, mulher de Devair, dona do ferro velho. Sueli de Moraes, uma vizinha que também foi contaminada, contou à BBC o que aconteceu. Vamos ouvir a entrevista que ela deu a Thomas Papon. A Maria Gabriela pegou esse aparelho, que continha o césio, e levou para a vigilância sanitária. Como não tinha ninguém na vigilância, ela deixou lá. E isso foi numa sexta-feira, dentro no saco, deixou lá, e quando foi na segunda-feira que o técnico veio. Já haviam se passado 15 dias desde o início da contaminação. No hospital, os médicos começaram a considerar a hipótese de envenenamento por radiação. Pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse o dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e se dirigiu ao escritório de saúde. Quando eu cheguei à vigilância sanitária, aproximadamente uns 80 metros, aí eu não conseguia mais medir. E eu achei que o detetor estava com algum defeito. Eu retornei novamente à oficina da Nucleabras e pedi novamente a um geólogo-chefe dizendo o seguinte para ele: eu quero um detetor que esteja calibrado e que esteja funcionando adequadamente. Ele disse o seguinte: acho que o senhor não sabe medir. Eu sei medir sim. E ele pegou um certificado de calibração e eu voltei novamente. No mesmo ponto, ele deu a mesma coisa, ele saturava as medidas. Significava o seguinte: eu estava na presença de um campo de radiação muito forte, ou os dois detetores estavam equivocados. Mendes Ferreira conta que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando o cilindro a fim de jogá-lo no rio. E ele ia saindo com esse cilindro e ele ia jogar no rio Capimbumba. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso, deixa eu verificar o que é primeiro, Evacuei a vigilância sanitária e perguntei aos dois veterinários que receberam esse cilindro: quem trouxe esse material aqui? Bom, foi uma senhora do Ferro Velho aqui no centro da cidade. Fui até o Ferro Velho e nas proximidades do Ferro Velho já havia sinal de contaminação verificando todo lado. De todos os instrumentos já não conseguia medir, estava todo contaminado. Goiânia, a peaceful country town far from any nuclear power station, is now learning to live with men in plastic boots and Geiger counters. These people are frightened of an unseen enemy, radiation. 58 are known to have been contaminated. Hundreds more may well be at risk. The deadly product was distributed to various parts of the city by unwilling carriers attracted by its glow. No total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas.
verificou-se que 249 delas tinham níveis expressivos de material radioativo em seus corpos. Entre as fontes de contaminação, o cachorro da família Ferreira, Shake. Veja nessa reportagem da BBC da época. Among the radiation sources is a dog left in the contaminated house of the scrap merchant. It's being given water and food regularly, but each day responds less to the children of the neighborhood who once played with it. Shake! Shake! The family dog won't survive. It will be treated as nuclear waste. Centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram de permanecer em abrigos especiais. Sueli de Moraes, que hoje é presidente da Associação de Vítimas, passou 3 meses em um deles. Ela lembra que era preciso tomar banho com água, vinagre e sabão de coco, além de trocar de roupa a cada meia hora. E tomava um remédio azul da Prússia, que eram 10, 20 comprimidos por dia, depende do grau da contaminação. Com vinagre, sabão de coco, era lixa de lixar pé, né, passar nos pés para tirar, porque os pés foi mais contaminado, porque a gente andou, né, 3 meses. É, um alojamento, né, ninguém via ninguém, nem televisão a gente podia ver, porque para não saber das notícias de fora. A primeira pessoa a morrer foi Leide das Neves Ferreira, a menina de 6 anos que brincou com o pó brilhante e até engoliu um pouco do material. Tanto ela quanto sua tia Maria Gabriela Ferreira morreram de septicemia e sepse, infecções generalizadas, 1 mês após a exposição ao césio. Seu enterro em Goiânia ficou longe de ser um assunto pacífico de família. A vizinha Sueli de Moraes diz que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos tentando impedir o sepultamento. O corpo dela chegou no cemitério, o povo começou a apedrejar. Eles arrancavam meio fio e jogavam no caminhão para não ser enterrado. The coffins were lined with lead and glass. One of them even had a window allowing relatives a brief glimpse before it was lowered into the ground. Despite the impressive display of concrete here, it's doing little to allay the fears of the townspeople. One of their fears is the very nature of this cemetery. It's surrounded by houses, there's a nearby milk factory, and there's a tendency here to dig up graves and reuse them. The question is, will this radioactive grave remain safe? Essas pessoas, antes de ser enterradas, antes de falecer, todas elas foram descontaminadas. Ela não tinha nenhuma contaminação. Fizeram por precaução a época, enterrada, como se diz, num caixão de chumbo, para evitar pânico generalizado. E, ao contrário, também. Isso gerou pânico, né? Gerou um pânico generalizado da cidade, que ia contaminar cemitério, essa coisa toda, e não era verdade. É muito complicado. As outras 2 vítimas fatais foram homens que trabalhavam no ferro velho. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como o proprietário do ferro velho, Devay Ferreira. Muitas outras vítimas foram salvas pelo tratamento que receberam no hospital. Foram demolidos o ferro velho e dezenas de casas. Centenas de objetos de refrigeradores, sofás, o pavimento de ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. A truckload of nuclear waste on its way out of town. O desastre em Goiânia produziu cerca de 6.000 toneladas de resíduos, recolhidos e enterrados em um centro especialmente preparado a 20 quilômetros da cidade. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica que havia sido abandonada, a máquina de radioterapia, foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio. A pena foi reduzida depois a serviços comunitários. 4 pessoas morreram por causa do desastre. Esse é o número oficial de mortes considerado pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que tem hoje centenas de vítimas cadastradas para receber acompanhamento no Centro de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves Ferreira, fundado no ano seguinte para atender a população afetada. Mas a Associação de Vítimas do Césio 137 estima que o acidente tenha causado dezenas de mortes e contaminado ou irradiado mais de 1.000 pessoas, incluindo militares, bombeiros e profissionais de saúde que entraram em cena para remediar o acidente. Que tenham ficado, então, lições desse desastre para o Brasil e para o mundo. Se você gosta de história, assina o nosso canal que muitas outras estão vindo por aí. Tem essa aqui na tela também sobre o Ricardo Trajano, que foi o único passageiro a sobreviver a um acidente aéreo da Varig na França. E temos também... Vocês viram, né? Se o bombeiro tivesse jogado no rio, olha sempre o rio, né? Quando a gente começa, a gente quase termina. Teria sido muito, muito, muito pior, né? Teria sido catastrófico em proporções jamais vistas, né? E justamente é isso, né? Essa é a sociedade de risco, esse é o antropoceno, né? Essa é a capacidade humana, né? De promover a sua própria extinção. Isso se dá o quê, né? Se dá para e passo, né? O nosso desenvolvimento tecnológico. Vocês lembravam desse caso? Eu era novinho ainda, eu tinha o quê? 1 aninho na época. Mas eu lembro de ter visto na televisão, eu fiquei em choque. Eu lembro da
da dramatização, e eles falando que a galera passava mesmo, né, igual falou aí, passava no corpo para ficar brilhando, e aí começava a queimar a pele. Enfim, sinistro. Não passava. E aí a gente tem aí, né, o desastre de Mariana, próximo, né, à aldeia dos Krenak, né, do Ailton Krenak, que a gente viu nas outras aulas. Então foi o rompimento da barragem do Fundão, em Bento Rodrigues, né, a 35 quilômetros do centro de Mariana, e é considerada a maior tragédia ambiental do Brasil, né? Era uma barragem que era da Samarco, a gente viu aí qual foi a punição, né? Ou seja, zero punição, despejando mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no meio ambiente. É muita coisa. As consequências foram catastróficas, causando a morte de 19 pessoas nessa lama tóxica, né? Desaparecimento de outras 3, contaminação da bacia do Rio Doce, destruição no distrito de Bento Rodrigues, poluição de vários cursos d'água, interrupção do abastecimento e morte imensa também de animais. Os rejeitos continuaram, então, né, a invadir o oceano 17 dias após o rompimento da barragem. A lama chegou em Abrolhos, né, e aí encontraram lá vários metais pesados, como bário, arsênio, fósforo, zinco, que também, né, é encontrado nas águas da região, aqui de Mogi. A lama andou mais de 600 quilômetros, ou seja, se eu não me engano, foi daqui a Curitiba, daqui a Rio de Janeiro, de lama. Acho que dá 600 quilômetros, né? Tanto para Curitiba, para Rio de Janeiro. Enfim. E o desastre também comprometeu, né, o abastecimento de água em várias cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então, vocês vê essa ideia da sociedade de risco, né? De como você, mesmo num outro estado, ou num outro país, ou numa outra região, você é afetado por coisas aos quais você não tem controle, aos quais você não tem previsão, né? Ou que você sequer se preparou para isso. Atualmente, mais de 620 mil pessoas, 46 governos e 2 mil empresas estão processando a empresa, uma das zonas da Samarco, né, lá no Reino Unido, e o valor da indenização seria em mais de 250 bilhões. E a gente vê que, apesar de tudo isso, de todas essas pessoas, né, com uma ação, né, contra uma das acionistas dessa marca, mesmo assim não deu em nada. Mesmo assim foram absolvidos. A mesma coisa aconteceu com o Bhopal na Índia. Absolvidos. A mesma coisa aconteceu com o caso do César 137. Foram julgados, mas depois puxaram aí trabalho comunitário, que dá para ser revertido em multa. Paga aí X multa e pronto. Então, a gente vê algumas fotos aqui, né, da lama extremamente tóxica aí, ocupando, invadindo por onde ela passava, né? Essa é triste. Olha isso aqui. Para chegar em Abrolhos. Foi bizarro, foi bizarro. Olha isso aqui. Acho que essa é a pior ainda, porque dá uma ideia da dimensão do estrago. Olha, esse tem o litoral inteiro contaminado por essa lama bizarra de venenosa. Aí eu falei, essa é a nossa capacidade aí, ó. Eu falei que não é para desmerecer, porque é muita coisa, né? A gente pode. Só o juízo de valor positivo que não dá para ser feito, mas a capacidade da grandiosidade da coisa, isso a gente tem. E aí, agora eu trouxe outro estudo de caso, que é o fogo no Pantanal. A gente viu aí, né? Tem visto aí nos últimos meses. Então,
A gente viu, né, a questão das onças, né, de vários outros animais. Teve lá a questão do filhote dela, né? Então, vários dos animais estão aqui, ó. Especialistas alertam que será muito difícil estimar a quantidade de macacos, cotias, tamanduás, cobras, jacarés, lagartos, entre tantos outros que foram mortos queimados. Os que sobrevivem como Malala, né, a filhotinha, devem enfrentar um cenário com menos recursos, tanto da flora quanto da fauna, que foi isso também que o Beck falou. Não volta mais como era antes, tamanho a destruição. Então, ou seja, não tem mais santuário, não tem mais um lugar intocado ao qual você vai ter segurança. Não existe mais isso. Tudo isso coloca em risco indivíduos e espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. 2020, quando a pior tragédia atingiu o Pantanal, o estudo calculou que cerca de 17 milhões de vertebrados morreram. Neste ano, os incêndios que começaram mais cedo podem atingir uma área ainda maior devido à seca e às mudanças climáticas. Até agora, de acordo com os dados do Laboratório de Aplicação de Satélites, a área queimada é de cerca de 2,4 milhões de hectares, aproximadamente 16% do bioma do Pantanal. E o Pantanal sofre um outro problema ainda. O que acontece aqui no Brasil? Quando existe uma pressão muito grande por diminuição das queimadas na Amazônia, né, quando a fronteira agrícola na Amazônia ela freia um pouco, ela recompensa isso no Cerrado. É esse o movimento. A gente pode ver que quando a Amazônia diminui, no Cerrado aumenta. Qual é a relação do Cerrado com o Pantanal? A relação do Cerrado com o Pantanal é que muito dos corpos d'água, dos lençóis freáticos, enfim, do Pantanal, são de fontes do Cerrado. O Cerrado, aparentemente, ele é seco, mas não. Então, quando acontece esse reescalonamento da Amazônia para o Cerrado, e o Cerrado começa a sofrer ainda mais com isso, acaba afetando o Pantanal de quebra, né? Porque você acaba secando e prejudicando o bioma cerrado, que gera consequências para o bioma Pantanal. Né? Então, ou seja, não dá para separar uma coisa da outra. É essa interconexão e esse risco, né, que muitas vezes é incalculável, que tanto o Latour quanto o Beck estão apontando na aula de hoje. E eu gostei, né, eu coloquei aqui, né, gostei, né, enfim. O bicho que você imaginar, nós achamos carbonizados. Então, está ali, né, diariamente, ó. Nos outros incêndios, achávamos, infelizmente, cobras, lagartos e alguns jacarés que não conseguiram fugir. Mas dessa vez foi impressionante. Até a onça, macaco, tamanduá não conseguiu fugir. O bicho que você imaginar, nós achamos carbonizados. Mesmo sendo um bicho ágil e rápido, pelo menos 3 onças morreram carbonizadas. Gaia e 2 filhotes que foram encontrados em uma fazenda vizinha. Até agora, segundo dados do MMA e mudança do clima, 577 animais silvestres foram resgatados no Pantanal. Ou seja, é uma quantia irrisória, né? É uma quantia irrisória. O fogo também atingiu um recinto de 10 mil metros quadrados, onde foi realizado há 8 anos o primeiro processo bem-sucedido do mundo de reintrodução de onças na natureza. Na época, 2 filhotes perderam a mãe e estavam destinados a viver em cativeiro. Então, né, é o que eu disse, não tem mais santuário hoje em dia, não tem mais para onde fugir, tamanha a nossa capacidade de destruição. Isso é importante também, né, para aquele e mesmo se vocês forem, tá? Não é pessoal, beleza? O que eu vou falar aqui não é pessoal, então, por favor, não levem para o coração. O jovem místico, vamos colocar assim, em que está preocupado, né, na sua evolução espiritual, em fazer a sua yoga de final de semana, de alinhar os chakras, de pensamento positivo, e que quer ter para você uma casinha no mato para que o seu espírito seja mais evoluído para os outros. Sinto muito.
Mas essa é uma saída egoísta e que não leva em conta que a ação ela é coletiva. E que esse processo de fuga, na verdade, os gratilux, exato, e que você pode ser, tá? Minha questão não é essa, não é impedir o que você seja ou não, mas eu tô criticando o argumento, isso porque a gente encontra muito no nosso campo, né? É criticar o argumento, o pilar estrutural desse tipo de comportamento e de salvação e de elevação espiritual. Não, isso é só mais uma saída individualista. Se a gente retoma o neoliberalismo, o que o neoliberalismo é? É um processo intenso, em todos os níveis, de dessolidarização social. Então, você toma para si uma atitude individualista, supostamente alinhada, né, a um desenvolvimento do espírito e uma consonância com a natureza, que, na verdade, está distante de qualquer ação que seja minimamente orientada para uma solução eficaz, por menor que seja ela, porque você ainda está recorrendo a uma ação individualista, fechada em si mesma, em que agora você é superior porque você está salvando a sua alma. Você está salvando o seu espírito. Veja como o neoliberalismo é totalitário, né? E é esse o ponto. Então, né, para fazer crítica ao nosso campo também, né? O gratilux é também consequência dessa cosmovisão neoliberal individualista exacerbada, né? E tentam, né, se ocupar nesses espaços vazios do neoliberalismo de algum jeito. Hoje, até no grupo que eu participo, postaram zoando um amigo meu, mas para você ver como isso é real, de grupos da ayahuasca bolsonaristas. Estão entendendo o que eu estou querendo trazer aqui? Né? Então é isso. Vou dar aqui algumas fotinhos, né? Estou falando, não tem santuário. Tem até uma música, acho que é a música do Slayer, né? Não tem para onde correr, né? Esses dias também teve um aluno meu falando: professor, eu tô cansado, quero viver no mato e etc. E, ó, dependendo do mato que você for viver, eu recomendei que ele não fosse, tá? Mas dependendo do mato que você for viver, você vai ter contato com o capitalismo mais brutal e ogro possível. Onde as coisas ainda se resolvem na bala. Como a gente vê aí nos interiorzão do Brasil. Né? Quando o agro vem, quando o grileiro vem, quando o garimpeiro vem. Você vai ver que a situação é ainda pior se você fizer isso. Essa não é a saída. Você quer ir, vai. Mas não tem santuário hoje em dia. Não tem santuário hoje em dia. Aí tá aqui, ó. Incêndios no Pantanal, desequilíbrio, cadeia alimentar de animais silvestres que se veem forçados a buscar alimentos em fazendas. Aí o fazendeiro, o grileiro, o jagunço está armado até os dentes. Até os dentes. Porque, né? Agora antes podia comprar arma torta direito. Enfim, nenhum problema matar uma onça, né? Deixa eu ver o que a Débora colocou aqui. Eita. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ei, nós. Acharam em Salesópolis? É isso que eu tô falando. É isso. Exato. E aí eu vou colocar aqui, Rosângela, a paz do mato, hoje em dia, com todas as aspas possíveis, tá? Todas. Uma coisa que a gente falava quando a gente ia para os matos, né?
Pior coisa que a gente não queria encontrar no meio do mato é outro ser humano, entendeu? Você não quer, porque, mano, pode ser problemático. Então vamos voltar. Então aqui tudo da Amazônia. Então, ó, a Amazônia Pantanal foi das piores queimadas em 17 anos. Né? Você lembra do céu apocalíptico, branco, dia sim, dia também? Aquilo é bizonho, aquilo é bizonho. De novo, é essa a nossa capacidade, né? Do ser humano no antropoceno. Então, as emissões de carbono aumentaram consideravelmente, né? As emissões de queimadas superaram a média com 183 megatoneladas de carbono até 19 de setembro. Somente no mês de setembro, os incêndios florestais liberaram 65 megatoneladas, né, de gás. Os índices de emissões de carbono resultantes de queimadas na região amazônica, particularmente no Amazonas e no Mato Grosso do Sul, estiveram constantemente acima da média, superando inclusive os recordes nacional e regionais. As emissões nesses dois estados foram as maiores registradas nos últimos 22 anos. No Amazonas ficando em 38 megatoneladas e em Mato Grosso 25 megatoneladas. Na Bolívia, os incêndios florestais nesse ano indicam que o país já tenha registrado o maior total anual registrado, com quase 76 megatoneladas. Então você vê que é o bioma amazônico inteiro sofrendo por isso. A situação afeta gravemente a qualidade do ar das regiões, né? E que as queimadas têm impulsionado secas históricas. As temperaturas estão cada vez mais altas, né? Secas de longo prazo, baixa umidade do solo e outros fatores climatológicos, né? A gente está vendo aqui que a Caatinga está passando por um processo muito intenso de desertificação e provavelmente contribuiu para um aumento significativo da escala de emissões de queimada, fumaça e impactos na qualidade do ar. Aí, de novo, ó, sociedade de risco, antropoceno, mudanças em escala geológica. Fumaça chega ao outro lado do Atlântico. Né? Deslocamento da fumaça vem tendo repercussões muito além das zonas próximas onde os incêndios estão ativos no Brasil, chegando inclusive ao outro lado do Oceano Atlântico. A escala, de novo, escala é fundamental no antropoceno e para a sociedade de risco. Né? Desse deslocamento, o impacto na qualidade do ar são indicadores das dimensões e da intensidade dos incêndios. Isso é o agro, galera. Isso é o agro. Os incêndios florestais, as emissões vêm prejudicando a qualidade do ar em todo o continente, com a fumaça cobrindo uma área que se estende do Equador até o estado de São Paulo. Os dados, né, do sistema já calculavam picos de emissão em estados como Amazônia e Mato Grosso do Sul, quando a fumaça já encobria municípios como Manaus. Então, isso só, né, se amplia e se espalha. Ele tem aí, né, uma fotinho panorâmica, né, da situação. Aí a gente teve, né, a fumaça tomando conta, né, tirando o azul do céu, a gente ficou naquele, né, naquele branco apocalíptico no céu por mais de um mês, né? Tamanho, impacto das queimadas. Então, a fumaça espalhou por mais de 4.000 quilômetros na região amazônica, né? Enfim, atingiu o país inteiro, atingiu outro continente. Deixa eu ver aqui, tsunami. Ah, sim, é um outro conceito também, que pode ser facilmente utilizado, sem problema nenhum. Na maioria dos casos, as chamas são provocadas intencionalmente. Práticas de queimadas ilegais são usadas para abrir áreas para agricultura e pecuária. A PF, autoridades ambientais, investigam dezenas de casos, 3 pessoas foram presas. Enfim. De novo, como a gente bem viu dos outros casos, é irrisório. Deixa eu ver, ó, Manaus. Foi coberta por fumaça, são os piores incêndios na região, com mais de 60 mil casos desde o começo do ano.
A região amazônica enfrenta uma grave seca, que os especialistas acreditam estar relacionados com o El Niño e das mudanças climáticas. Então, né, os bancos de areia vão aparecendo, o Rio Madeira vai secando. Então, a gente vê, né, onde era rio, agora é um descampado. O tamanho, né, da área ocupada pelo rio e como agora tudo está, né, ao léu. E aí a gente pode, né, apontar aqui, né, uma preocupação é que modelos climáticos subestimem a sensibilidade do sistema floresta-clima, ou seja, como o Beck falou, não tem como prever qual é o impacto em exatidão, né? Pode ser ainda muito, muito, muito pior do que a gente imagina, e talvez os efeitos só vão ser percebidos em outro lugar, em outro momento, né? E de forma imprevisível. Então, no parágrafo final aqui, né? A mortalidade súbita das árvores quando o solo se torna menos úmido também aparece no modelo. Consideradas em conjunto, essas interações podem levar a efeitos drásticos e abruptos, né? Que é o ponto do Beck. De maneira mais grave do que outros modelos previam ao considerar a proporção do desmatamento ou o aquecimento suficiente para que a floresta atinja um ponto de não retorno. Então, né, agosto por metade da área queimada. São Paulo acabou, né, aí como a metrópole com a pior qualidade de ar do mundo, por causa disso, né? Que a gente também teve, né, diversos incêndios no estado de São Paulo. Aqui uma foto de como o Rio Madeira, né, tá completamente esvaziado, né, a tamanho, a proporção da seca, e aí, óbvio, que isso tem impactos também nas comunidades ribeirinhas, nos indígenas, mas também no abastecimento das cidades. Então, a dimensão, tamanho do rio, né, o rio gigantesco no o senhor tá, né, vai até a outra margem, a gente pode ver ali, né, as árvores ao fundo, a imensidão do rio e a imensidão da seca, para secar um rio desse tamanho. Né? De novo, tem um mérito aí nosso, né? Para secar um negócio desse tamanho, a gente tem um mérito. Se ele é bom ou ruim é uma outra coisa. E aí a situação aí, né? No pouco de água que sobrou. Então a Amazônia passa a ser fonte de carbono, ou seja, de emissão de carbono. Eu queria ver como naquele gráfico que eu coloquei até 2022, né, das emissões de carbono, eu queria ver como que o Brasil ficou, né, que vai até 2022, né, não vai até 2024. Eu queria ver como que o Brasil ficou aí com tamanha, né, com a tamanha, o índice de queimados aí que a gente colocou. Então, o futuro da floresta, pior seca, eventos climáticos. Agora, essa aqui eu acho legal a gente falar aqui, ó. Desse processo de desmatamento, de ocupação de áreas de preservação ambiental, de ampliação do agro. Existe também a possibilidade, eu acho que isso, aqui sou eu falando, né? É uma questão de quando, não de ser, tá? E, de novo, se você aí é um patriota, talvez esse seja um motivo aí de orgulho, porque grandes chances de que isso aconteça no Brasil. O chamado salto zoonótico. O que é o salto zoonótico? O salto zoonótico é quando existe uma mudança no meio ambiente e espécies, formas de vida que antes estavam organizadas numa determinada cadeia alimentar, agora, com uma alteração no meio ambiente, espécies que antes não tinham contato
entre si, agora vão ter. Então, vamos supor aqui, hipoteticamente, que num processo de desmatamento como esse, né, de ampliação da fronteira agrícola, de criação de um condomínio numa nova área de reserva ambiental, ou da construção do novo parque, enfim, existe uma mudança na cadeia alimentar dos seres naquele momento, e agora a gente começa a ter contato, por exemplo, com certos animais que agora vão conviver de forma muito mais próxima com a gente. E vamos supor que esses animais que agora vão conviver, que antes não conviviam, lá, fazendo tapetinha aí, exato, e que antes que não conviviam com a gente, tinham algum micro-organismo dentro de si, que até então, para nós, não faziam mal nenhum. Mas agora, com o contato, a chance desse micro-organismo, porque o micro-organismo, ele quer sobreviver também, certo? E como ele sobrevive, muitas vezes, né? O vírus, a bactéria, se espalhando. Então, o que esse pequeno serzinho vivo faz? Ele vai saltar para uma outra espécie, com a qual ele não tinha contato antes, de modo com que ele possa se manter vivo, com que ele possa sobreviver. E aí, com isso, a gente acaba se expondo a formas de vida aos quais nós não sabemos o que é, não sabemos o que pode nos causar, e com um potencial de contaminação pandêmico global imenso. E é mais ou menos isso que aconteceu com a Covid. Foi um saldo zoonótico. Brasil, com essa taxa de desmatamento imensa em áreas de floresta amazônica densa, quem garante que não exista ali alguns animais com alguns micro-organismos endêmicos, fechados num ciclo, e que com a chegada de nós humanos, tudo mudou, né? Então aí, se você é patriota, você pode falar, o Brasil pode ser aí o próximo foco do surgimento de uma nova pandemia, porque a gente favoreceu, a gente contribuiu para um novo salto zoonótico, né? E a gente pode ver aqui, ó, essa questão do... Oi, Fabrício, ligou aí o... Eu ia abrir aqui, cara. Quando você cita o Brasil, e a gente pode colocar aqui os países periféricos, aqui, tudo nessa condição, né? América Latina, com todas as características, né, que nós temos aqui, e eles têm lá, vivenciam situações muito próximas, né? Principalmente nessa questão econômica, essa chamada hemisfério sul aí. A gente tem um risco muito grande, né, meu? Temos. Como é que é o termo? Desculpa, Saulo, você é zoo? Você falou? Salto zoonótico. Salto zoonótico. É algo importante, hein, meu? Sim, salto zoonótico é sinistro de temerário, né? Porque pode acontecer. E a gente já tá mais ou menos isso aqui no caso da malária, dengue, né? A gente vai ver aqui no gráfico, quer ver, ó? Eu tenho um camarada que eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele acaba atuando em hospitais para fazer manutenção de máquinas e tal. Eu não sei exatamente qual é a função. Mas eu lembro que ele comentou, deve ter um mês, que o prognóstico aí que vem é que todas essas questões de dengue, tudo isso aí, 25 vai vir arrebentando ainda mais, né, meu? Vai, com certeza. E de novo, né, a gente não tem a previsibilidade de como vai ser isso, né? Se vir, vai vir do nada, e aí não tem órgão público, não tem sociedade civil organizada suficientemente para poder dar conta disso. A questão da conscientização, né? Porque esse termo seria bacana a gente poder abordar isso, né? Na escola, tudo, fazer trabalhos em cima disso. Realmente a gente vai entrar naquela coisa que a gente começou a comentar lá no começo das aulas, dessa falta de educação ambiental, a gente acaba sempre caindo nesse né? De repente, se a pessoa olhasse para esse tipo de informação, podia, nossa, caramba, hein, meu. Sim, e salto zoonótico passa fora do radar. Exato, boa. Passa fora do... E, porra, causa junto, pandemia, mas não é perceptível, né? Sim, total.
A SARS foi assim, né? A gripe aviária foi assim, né? É verdade, a gente até esquece. Vão surgindo outras, né? A gente acaba. É a mania de uma tragédia se sobrepõe a outra, né? A gente tem De novo, porque é muito, então já vai chegar. não Mas morreu acompanha. 700 mil aí, tá tudo bem, então vamos que vamos, né? Agora tá essa loucura. Exato, Fabrício, é exatamente isso. Ó, no gráfico aqui, ó, de malária, 2020, estava restrito a uma região. E aí, com, né, os mais variadas alterações ambientais, ó como aumenta a mancha, né, ó, da malária e, óbvio, da exposição, né? Aumenta muito mais. Então, a gente viu aí há um tempo atrás, caso de dengue aqui em Mogi, quanta gente não morreu de dengue aqui em Mogi? Os pernilonguinhos rajadinhos, a Aedes aegypti aí, a torta direita aqui na região, coisa que era muito, muito, muito menos. Mesmo na época do fumacê. Por quê? Porque a gente está alterando o ambiente em escala geológica. Né? Então, olha como a mancha se expande para o sudeste e sul. Né? Aqui, ó, bem na região, se a gente pega aqui o vermelhinho que está na Amazônia em 2020, olha como é gritante essa expansão da fronteira agrícola. Opa. Ó, um e outro aqui, ó. Altera muito, né? Altera demais. Então, essa aí é a nossa contribuição, né? A nossa capacidade de transformação do ambiente. Isso é o antropoceno. Então, aqui, ó, doenças, né? As mais variados tipos de doença, né? Maior temperatura, maior risco de morte. Tem também uma outra questão sobre isso que eu li há muito tempo atrás, que é também sobre assalto zoonótico, que é em relação ao aquecimento global, que é sobre o permafrost. Permafrost é um tipo de solo existente em países com clima muito frio, que é um solo fragmentado, mas é congelado. E aí, quando o permafrost derrete, esse solo é um solo muito frágil, então é muito perigoso você construir no permafrost, né? Construir uma estrada ou uma cidade planejada em cima do solo de permafrost, se a temperatura muda muito, você corre um risco gigantesco daquelas construções irem abaixo ou terem que ser desalojadas. E aí eu lembro dos cientistas falando, né? Isso muito tempo antes de eu sacar isso do solo zoonótico. Vai saber que nesse solo congelado aí há milhares de anos não estejam aí micro-organismos aos quais podem nos afetar, né? E se vocês procurarem, é muito facinho. Permafrost, micro-organismos nunca encontrados. Vocês acham facinho no Google. Tá? É que eu não coloquei aqui, né? Preferi falar em aula. Ó, agravamento de novas doenças, né? Então, aqui, ó, pandemia e o salto zoonótico. Né? Eu dediquei aqui um parágrafo para isso. Então, ó, o estudo liderado pela Fiocruz, publicado na Science, aponta recentes aumentos nas vulnerabilidades sociais e ecológicas do país, associados aos cenários políticos e econômicos. Neoliberalismo está aqui embutido, e acende o alerta para a propensão dessa megadiversidade a atuar como incubadora de possível pandemia provocada por zoonoses. Ó, não sou eu tirando aqui da cartola, não. Doenças infecciosas de circulação animal que podem ser transmitidas para os seres humanos. Né? Por quê? Porque nós temos esse benefício de sermos um país de mega biodiversidade. Né? Acho que em relativo absoluto, a maior do mundo. Então, quem sabe o que nos aguarda, né? Aí nas profundezas dos biomas aos quais a gente anda destruindo. Quem sabe? Por isso que eu digo, não é uma questão de se, é uma questão de quando será próximo. E das probabilidades de que o Brasil seja o centro disso. Que a gente está fazendo por onde? A gente tem aqui a nossa contribuição. O estudo avaliou que um modelo que identifica diferentes interações entre os elementos que foram investigados. Assim foi possível observar, né,
os processos que moldam o surgimento de zoonoses em cada estado brasileiro. 3 componentes de risco estão na avaliação: vulnerabilidade, exposição e capacidade de enfrentamento. Dentro dos grupos principais, as variáveis mais específicas, como quantidade de mamíferos silvestres, perda de vegetação natural e mudanças nos padrões de uso da terra, que a gente falou aqui, né, de especulação imobiliária, torta direito, bem-estar social, conectividade geográfica de cidades, né, com o processo de desmetropolização, de aumento das cidades médias. Isso amplia a vulnerabilidade e aumenta a conexão, né, entre uma cidade e outra, e de aspectos econômicos. Os resultados colocam em evidência o desflorestamento e a caça de animais silvestres como fatores de grande relevância para o aparecimento de novas e antigas infecções. O estudo aponta, né, que todo o território brasileiro está suscetível a emergências ocasionadas por zoonoses, com uma maior probabilidade em áreas sob influência da floresta amazônica. Um exemplo é o Maranhão, que ainda tem cerca de 34% do seu território coberto por floresta tropical, e é classificado como área com alto risco para surto de zoonose. Enquanto o Ceará, estado vizinho, onde a caatinga prevalece, apresenta baixo risco no surgimento de novas doenças. Mas isso não torna os estados, né, os outros estados próximos, isentos, protegidos. Por quê? Porque a imprevisibilidade e a profundidade desse risco se impõe. Então, a floresta amazônica é uma região com alta diversidade de mamíferos selvagens e que vem sofrendo grande perda da cobertura florestal. Muitas espécies estão ficando sem habitat devido ao desmatamento, gerando desequilíbrio na dinâmica local, né? Então, é essa a situação aí a qual nós estamos convivendo, tá? E aqui eu vou até blasfemar. Por um lado, é até bom que a França cortou a carne brasileira. Por um lado, é até bom. Se a gente parte dessa perspectiva aqui, né? É possível ler esse boicote por outro prisma. Então, a gente tem, né? Principais alterações aí, né? Na área climática, na área do antropoceno, como o aumento da temperatura média. Que eu vou passar mais rápido, tá? Então, tá aqui o derretimento. E agora tem essa aqui também que eu trouxe que é importante também. A gente está tendo uma capacidade aí, agora, de mudar a corrente marinha, de mudar a corrente oceânica, né? E acabando a corrente oceânica, né, toda a dinâmica que afeta o continente, porque as correntes marinhas têm essa capacidade de alterar o clima, né, no continente, e aí os efeitos sobre os biomas, sobre nós, enfim, vão se dar em escala, de novo, em escala geológica. E catastrófica, né? Então, ó, instrumentos instalados no oceano desde 2004 mostram que a circulação do Atlântico diminuiu visivelmente nas 2 últimas décadas, né? Devido aí ao aquecimento global. O colapso da corrente do Atlântico é um cenário que pode ter consequências drásticas para o planeta, como alteração do transporte de calor, desequilíbrio na distribuição de chuvas, queda de temperaturas em partes da Ásia, Europa e América do Norte, né? E aí vai gerando consequências em cascata por todo o mundo. Então, as previsões, né, em relação aqui ao aumento do nível do mar, triplicou, né? Já tem várias projeções aí de várias cidades brasileiras sofrendo com isso. O litoral norte aqui já tem, né, já vem sofrendo com isso. No Pacífico do Sul, né, o nível foi de 5 a 11 milímetros, e assim vai. Né? Impacto nos territórios, nas ilhas. Muitos habitantes já estão, principalmente da Polinésia, Micronésia, já estão se mudando para outros locais, porque, enfim, o crescimento se dá de forma acelerada. Então, a gente vai vendo aqui, né, ó, Tuvalu, Palau, Vanuatu, né, vários países aí que estão se mobilizando para tentar e mudando, de fato, né, uma migração para outros países, ou para outras ilhas, uma condição um pouco melhor, a fim
que as pessoas possam sobreviver. Então, né, a gente vai ter também quebra de colheita, e aí com isso vem fome. Então teve o acordo, né, da COP21, que se comprometeram aí a manter o aquecimento global em determinado nível, mas a gente vai ver aí uma mudança, logo com o Trump assumindo uma mudança no regime internacional de meio ambiente, de enfraquecimento desse regime internacional de meio ambiente. E aí, óbvio que muitos dos elementos que a gente está vendo aqui vão se aprofundar e vão se acelerar. Então, né, algumas previsões aqui. Aumento de 4 graus de temperatura, né, de média, mar subindo, 99% dos recifes de coral desaparecendo. Saiu até uma reportagem, né, que as drogas, né, cocaína lançada no mar, está matando o recife de coral aqui no Brasil. Enfim, vocês acham aí que saiu essa semana? Número de plantas e invertebrados morrendo aí aos milhões, refugiados climáticos. A gente tá aqui os dados, né? Então, de novo, ó. E aí a gente... O que surge na Europa? Qual o discurso político na Europa que surge? Ah, o imigrante é problemático, né? Olha só, a galera querendo vir para cá. E o cara é culpabilizado por algo que é estrutural, algo que é em escala geológica. Né? E a gente tem um acirramento cada vez mais desse radicalismo político. E aí o efeito em cadeia, né, vai atuando e vamos ver aí o que acontece nos próximos anos, né? A partir de 2025. Então, vários dados de refugiados, nós temos aqui, né? Refugiados ambientais, trouxe gráficos para vocês. Trouxe o caso da Braskem também, né? Em Maceió, que, de novo, né? A extração de salgema teve, né? E bairros inteiros evacuados. Então, de novo, nossa capacidade de atuar, né, a nível geológico faz com que o próprio solo fique instável e bairros que não deveriam ser afetados acabam por ser afetados, né? E aí isso, né, fez com que várias pessoas tivessem que sair das suas casas, se afastar, né, de uma forma, da forma de vida com as pessoas viviam, né, dignamente. Por quê? Porque tem uma empresa minerando e por aí vai. Tudo aqui o caso da Braskem para nós, né, para a gente ver aqui o tamanho da área evacuada, né? É essa a nossa capacidade aí. Então, aqui a área que foi evacuada em Maceió pela extração de salgema, né? Então, aqui tem os prognósticos, né? Sempre aí um eufemismo, né? Não sei se você conhece esse vidinho aqui, mas trouxe para vocês, pra gente encerrar hoje. E o curso. São 2, tá?
Colocar o último. Esse é durante a pandemia. E aí, pessoal, então é isso. Muito obrigado pelo curso, muito obrigado aí pela paciência, né? Um curso longo, muitas aulas, longas durações, mas agradeço enormemente aí todas as contribuições e a participação de vocês. Espero que tenha, né, sido recompensador em alguma maneira.